E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, como avançar na fé. Quando você creu em Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo entrou em sua vida e selou você para sempre como Filho de Deus. Esse foi o começo de uma vida como você nunca sonhou. Com certeza já ouviu falar de pessoas cristãs e se perguntou como deve ser. Mas para você foi uma vida nova. É uma vida totalmente nova, por isso que Jesus a chamou de nascer de novo. Mas aquilo foi só o início. Porque a partir desse momento, você começaria a caminhada de um crente, de um cristão. E essa caminhada o levaria a muitos lugares, levando a situações e circunstâncias difíceis, todo tipo de situações. Mas caminhar com o Senhor Jesus Cristo é a mais emocionante vida que uma pessoa possa viver, porque não há limitações. Está andando com o Filho de Deus. Seu destino está determinado para sempre. E seu companheiro é completamente imbatível. É o Filho de Deus que disse: Nunca te deixarei nem te desampararei. Então, embora a salvação seja uma experiência única, a caminhada é contínua. Então, o que você pode esperar quando pensa sobre que possa esperar nessa caminhada? Então, quero colocá-los na tela. Um deles é simplesmente este: enquanto caminhamos com Ele, iremos conhecê-lo de uma forma íntima e pessoal. Isso é muito importante, não apenas alguém sobre quem lemos, de uma forma íntima e pessoal. Segundo, descobriremos sua vontade e propósito para a nossa vida, o que é muito importante para Ele e para nós. Então, você vai aprender a ouvi-lo e a obedecê-lo. Faz parte da caminhada, ouvi-lo e obedecê-lo. Então, é claro, vai experimentar sua presença, seu poder e sabedoria. Porque Ele te diz: Nunca te deixarei nem desampararei. Então, os 3 pontos estão disponíveis para nós. Então, é claro, você vai entender que a vida cristã é verdadeiramente uma caminhada de fé. Que não é algo que simplesmente sentimos, é uma caminhada de fé. Você está salvo de uma vez por todas e a caminhada é contínua, para sempre, até que nos chame para estar com Ele. Então, o que eu quero falar nessa mensagem, eu quero falar sobre como nós avançamos em nossa fé. E o título dessa mensagem é Como Avançar na Fé. Quero que você abra, por favor, um capítulo de Mateus, que é um capítulo muito popular, porque o conhecemos muito bem. Capítulo 14. E há muitas e muitas mensagens que podem surgir de apenas um texto da Escritura, mas quero falar sobre toda essa questão de como avançamos na nossa fé. E eu quero usar Pedro como um bom exemplo. Alguém pode dizer: bem, mas Pedro teve recaídas em sua fé. Eu te pergunto, quantos de vocês sofreram falta de fé? Vamos lá, todos já tivemos falta de fé. Então, não julgue Pedro ainda. Então, veja o que aconteceu na vida dele. Verso 22. Imediatamente compeliu seus discípulos a entrarem no barco e irem adiante dele para o outro lado, enquanto despedisse as multidões. E, havendo ele despedido as multidões, subiu sozinho ao monte à parte para orar. E, vindo a noite, estava ali sozinho. Sabe que ele gostava desses momentos. Mas o barco já estava muito longe da terra, fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. E a 4ª vigília da noite veio ter com eles andando sobre o mar. Quando os discípulos ouviram caminhando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E eles gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhes falou, dizendo: Coragem, sou eu, não tenha medo. Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, ordena-me que vá ter contigo por cima das águas. E ele disse: Venha. E Pedro saiu do barco e caminhou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas vendo o vento, ficou assustado. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento parou. E os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: Tu és certamente o Filho de Deus. Agora vamos pensar numa coisa. Durante toda a vida de Pedro,
Ele sabia, como um fato absoluto, que um homem não podia andar sobre as águas. Sabia disso. Não havia dúvida em sua mente sobre isso. Mas quando Jesus disse: "Venha, Pedro", descendo do barco, sobre a água, e começou a andar por cima das águas até Jesus, então, é claro, como todos nós provavelmente faríamos, ele olhou em volta e viu uma grande onda vindo e começou a afundar e Jesus teve que salvá-lo. Aí você diz: bem, teve uma falha de fé. Mas veja isso. Veja até onde sua fé chegou. Desde sentar-se a um barco seguro com Jesus, pescando, e agora estava fora do barco, numa tempestade, andando sobre as águas. Você tem que dar 3 vivas para Pedro. Digo, veja o que aconteceu com a fé dele. Você diz: o que isso tem a ver com a minha fé? Tem muito. Porque, entende, a maioria prefere ficar no barco. É onde querem ficar. Na verdade, muitas pessoas nem querem entrar no barco. Querem ficar na praia, onde é seguro, e falar sobre confiar em Deus. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. Fé é uma convicção confiante, não um sentimento. Convicção confiante que Deus vai fazer o que prometeu. Agora, muitos querem seguir seus sentimentos. Uma convicção confiante que Jesus Cristo vai fazer o que ele prometeu fazer. É disso que se trata a fé. Eu acho interessante que muitas e muitas pessoas que creem em Jesus Cristo como Salvador, veja, apostam todo o seu eterno futuro no fato de que, ao confessarem, arrependerem-se de seus pecados e confiarem em Jesus Cristo como Salvador, não importa o que aconteça nessa vida, irão para o céu. Creem nele para isso, mas no seu dia a dia não creem nele para coisas simples, coisas pequenas, provisões para coisas que precisam, ou cura para o seu corpo, seja o que for. Então, Deus quer que cresçamos. A caminhada cristã é uma caminhada crescente. É para ser uma caminhada crescente. Então a questão é como nós crescemos em nossa fé. Como avançamos em nossa fé? Vou te dar 10 maneiras. Primeiro, deixa eu dizer, sei que funcionam. Então quero te dar uma lista de 10 coisas. Não perca nenhuma. Porque isso vai transformar sua vida, seu futuro, se aprender a confiar nele. E o que estamos falando é como avançar em sua fé. Não faz diferença onde você está. Pode estar parado no dia em que foi salvo. Pode não ter avançado um passo. Está apenas lá. Mas hoje pode mudar tudo isso. Então, o primeiro passo é simplesmente esse. E é... lembre-se disso. Se quisermos crescer em nossa fé, temos que enfrentar, temos que enfrentar e superar obstáculos, testes, provações e tentações em nossa vida. É desse jeito que crescemos em nossa fé. Alguém diz: bem, não podemos simplesmente orar pedindo fé? Bem, se o que você quer dizer é Deus me dê fé e de repente você tem uma grande fé, a resposta é não. Se disser Deus quero que me dê fé, se prepare. Porque é isso que ele vai fazer. Ele vai dar a você um teste, uma aprovação ou permitir que você tenha uma tentação em sua vida de tal forma que o que acontece? De repente tem que decidir se vai confiar nele ou não. Portanto, crescer na fé não é simples. Crescer na fé pode ser doloroso, mas diga-me algo maior do que ter uma grande fé em tua vida. Que quando você vem a Deus, você tem confiança e segurança que esse Deus em quem você crê, você está crendo nele que ele vai responder sua oração, e você para de hesitar sobre o que ele pode ou não fazer, e de repente tudo na sua vida começa a mudar. Mas começa exatamente com isso. Veja, não só enfrentando obstáculos, dificuldades, mas enfrentando e superando, perseverando, não desistindo porque algo parece um pouco difícil, ou eis o que você faz. Às vezes pessoas dizem: quer saber? Eu sabia que era vontade de Deus, eu orei, não aconteceu, não deve ser. Não haja assim, é uma mentira do diabo. Não desista e se encontre de volta a dúvida e a incredulidade só porque Deus queria aumentar sua fé em resposta à sua oração. Ele não disse que seria em 24 horas. Você disse: eu quero que aumente minha fé. Deus diz: ok, lá vamos nós. Agora, eis o que ele vai fazer. Ele olha para sua vida ou minha vida. E o que ele faz? Ele projeta o teste, provação, o que quer que seja, que perfeitamente se adapte a você a fim de aumentar a sua fé e não a fé de outra pessoa. Então Deus sabe exatamente como fortalecer nossa fé e nos ajudar a avançar, porque ele vai nos usar na proporção da nossa fé. Ele vai nos abençoar em proporção à nossa fé. Tudo que ele faz em nossa vida se relaciona à nossa fé. E, portanto, se você quiser ter mais fé, primeiramente, reconheça
que haverá testes, provações, talvez dificuldades. Pode não haver muita coisa, nada disso. Mas ele vai te testar de alguma forma, porque, ouça, ele tem que te tirar do ponto morto. Alguma coisa tem que desafiar você a dizer sim para ele. Quando parece difícil, parece que não vai conseguir. Porque se for alguma coisa bem fácil, bem, isso não vai edificar sua fé. Edificar a fé traz uma prova. Então, é claro, compreender a própria natureza de Deus. Até que uma pessoa comece a entender quem é Deus, a fé não crescerá. Bem, você diz, eu sei que ele é onipotente, onisciente, onipresente, mas ele é mais que isso. Esquecemos isso, que Deus é santo. Ele é justo. Ele também é um Deus de juízo. Ele é um Deus de amor, misericórdia, perdão e bondade. Ele é um Deus cujos atributos são numerosos. É quando eu começo a compreender e crer em meu coração que este Deus a quem eu sirvo, ele tem todo o poder. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus compreensivo. Ele conhece tudo. Sabe exatamente o que eu preciso. Sabe quanto eu posso suportar. Sabe quão difícil a prova pode ser. Não pode e não deve ser. Então, é Deus trabalhando em nossas vidas. E Ele sabe exatamente como fazer. Se eu quero que minha fé cresça, eu tenho que entender quem esse Deus é. Igualmente, eu devo meditar na palavra de Deus. Ouça-me com atenção. Anote isso, depois quero que você ouça. Se você pretende crescer em sua fé, isso é totalmente essencial. Lembre-se do que este livro é. A Bíblia, ouça, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus expressou a verdade através dos escritores. Este é o livro de Deus. Se quero conhecer sobre Deus, esse é o lugar para ir. Se quero saber como Deus age, esse é o lugar para ir. Se eu quero saber o que Deus pode fazer, fará, fez, esse é o lugar para ir. Você não pode crescer em sua fé e ignorar a leitura da palavra de Deus. É por isso que eu falo e sempre repito. Devemos começar amanhã meditando na palavra de Deus. Ou à noite, ou quando for conveniente para você. Mas ouça, se deixar isso de lado, vai ficar sem direção. Deus dá direção através de sua palavra. E você pode ler um verso das Escrituras e hoje pode não significar nada. Amanhã, ouça, você lê aquele versículo de novo e diz, o que é isso? Você sabe que Deus está falando com você. E eis o que acontece, Ele fala conosco por sua palavra. E no processo de fazer o que Ele traz à sua mente e coração, ou protegê-lo em alguma situação, ou fornecer algo que você precise, no processo de fazer isso é como se Deus desdobrasse sua palavra em ações. E o que edifica a minha fé é quando leio isso e aqui está o que Ele diz. Então veja acontecer. Uma pessoa que negligencia a palavra de Deus, eis o que ela diz. Diz, eu quero que Deus faça isso e não aquilo. E não me interessa no que Ele está dizendo. Me interessa no que eu digo. Eu só me interesso no que Ele está dizendo, ou em provar que estou. Quando eu abro a palavra e descubro o que Ele disse sobre essa situação, o que Ele disse sobre isso, eu não acho que você pode inventar qualquer situação, circunstâncias em que Deus não tenha, não apenas uma opinião, mas a verdade sobre isso. Então, se eu quero crescer em minha fé, tenho que descobrir como esse Deus age. Quando eu penso na Bíblia, a Bíblia é o combustível para minha fé. Se eu quero que minha fé cresça, então o combustível está bem aqui. Quem é esse Deus, como Ele opera, como Ele age, como trabalha, o que Ele disse, o que prometeu, o que Ele disse sobre minha situação, minha circunstância nesse dia específico. Então, é claro, devemos aplicar os princípios da palavra de Deus. E que são princípios pelos quais vivemos. Por exemplo, na Bíblia Princípios da Vida, existem 30 princípios primeiramente. Na Bíblia Princípios da Vida que cobrem quase tudo que se pode imaginar. Por exemplo, um desses princípios que é tão simples é colhemos o que semeamos, mais do que semeamos, mais tarde do que semeamos, não pode mudar. Isso é um princípio de Deus. Há princípios sobre esperar no Senhor. Há princípios sobre Deus respondendo orações. Há princípios sobre... Mas entende, se você não aplicá-los, a sua vida pode ler, mas não vai funcionar. Aplicação. Quando você lê a palavra de Deus, quer esteja ao lado do Salmo 23, algo que é tão familiar ou alguma outra passagem, pergunte ao Senhor como eu aplico isso à minha vida. E o que acontece é que, quando aplica o princípio, Deus honra, trabalha em sua vida. E o que acontece com sua fé? Sua fé começa a crescer, a crescer, a crescer, porque você vê a evidência de Deus agindo em sua vida. Então, é claro, observar os meios de Deus, como Ele trabalha. E quando você e eu começarmos a entender quem é Deus e como Ele trabalha, por exemplo, eis uma das formas como Deus trabalha. Ele usa o sofrimento para fortalecer sua fé. Ele usa o sofrimento para deixá-lo de joelhos.
Ele usa o sofrimento, por exemplo, para levá-lo a um novo compromisso. Ele traz sofrimento, provações e luta. Abrir seu coração, ajudá-lo a entender que precisa dele em sua vida é apenas uma maneira. Por exemplo, uma das maneiras é que ele fique em silêncio. Às vezes você fala com ele, silêncio, nada acontece. Eu me lembro, num dos momentos mais críticos em minha vida, quando buscava orientação, mais cedo em minha vida, foi um momento crítico e Deus ficou em absoluto silêncio. Ficou em tamanho silêncio que eu lia a Bíblia e dizia, Deus, você sabe o que isso diz? Tenho certeza que não ficou bravo. Na verdade, eu me lembro de ter descido uma noite, eu estava com o Inário e li alguns livros para ele. Veja o que eu estava cantando minha vida inteira, veja onde você está. E Deus em silêncio. Mas quando ele respondeu da maneira mais incrível. Não vou te contar nessa manhã, eu não tenho tempo, mas vou te dizer, um dos caminhos de Deus é o silêncio. Às vezes nos faz esperar. Então, há todos os tipos de caminhos de Deus, preguei uma série inteira sobre isso, mas estou dizendo, o caminho para crescer na fé é quando começamos a entender os seus meios, como ele opera. Ouça, uma das maneiras que ele age, ele usa a mais inoportuna situação. Ele trabalha da maneira mais incomum, às vezes, com as pessoas mais incomuns que você pensaria que nunca conseguiriam ter sucesso em nada, e Deus as usa de uma forma incrível. Ele quer que sua fé cresça. É disso que avançar se trata. Então, é claro, observar a obra de Deus na vida dos outros. Eu penso em como Deus estimulou o crescimento da minha fé ao passar uma semana com meu avô. Você já me ouviu falar disso antes. Eu o ouvi por uma semana. Ele me contou como Deus trabalhou em sua vida. Isso ficou gravado em minha mente. E me lembro de ter pensado, Deus, se você trabalhou na vida dele dessa maneira, e meu avô era pastor e evangelista, e um dos homens mais consagrados que conheci. Pensei, Deus, se você trabalha na vida dele dessa maneira, pode trabalhar na minha. Comecei a ler os personagens do Antigo Testamento, os meus favoritos principalmente, e pensei, bem, Senhor, se trabalha na vida dele dessa maneira e trabalhou na vida deles, o que você vai fazer em minha vida? Se eu te obedecer e crer em ti, o que vai fazer em minha vida? O meu avô totalmente impulsionou a minha fé em uma semana. Crescemos em nossa fé observando Deus, trabalhando na vida dos outros então, é claro, se eu pudesse pegar um princípio e dizer, se você quiser aumentar sua fé, pratique esse princípio. Obedeça a Deus, deixe todas as consequências para Ele. Se você praticar esse princípio, encontro pessoas o tempo todo que vêm a mim e dizem, Dr. Stanley, obedeça a Deus, deixe todas as consequências para Ele, para lembrar que estão ouvindo e praticando. Até crianças pequenas, que os pais as ensinaram a repetir isso. Pense nessa simples verdade. Obedeça a Deus, deixe todas as consequências para Ele. Isso é fé na perfeição. Eu vou fazer o que Ele disser, não importe o que custe, o que for necessário, então vou deixar Ele agir. Vou deixá-lo agir, deixar todas as consequências para Ele. Por quê? Porque eu creio que Deus vai honrar a obediência, é disso que se trata. Eu creio que Deus, Ele vai sempre honrar a obediência. Ele nunca negligencia a obediência, porque a obediência honra a Deus. Ela agrada a Deus. Nós confiamos em Deus quando obedecemos. E ele diz em Hebreus, no capítulo que conhecemos sobre fé, que para agradá-lo devo crer nele, devo confiar nele, devo colocar fé nele. Então quero perguntar onde você está em sua própria fé. Então, é claro, eu penso em oração respondida. Deus edifica nossa fé por orações respondidas. Ouça, é por isso que devemos ensinar as crianças pequenas a orar por pequenas coisas insignificantes, mas significantes para elas. Ouça, desde pequenas, para que elas aprendam, se elas falarem com Deus, sobre quem sabem muito pouco, mas você, como um bom pai, ensine-lhes coisas sobre Deus, mediante Jesus. Se eles fizerem o que Deus diz, eis o que Deus fará, e responde suas orações. E eu posso me lembrar dos meus 2 filhos, às vezes, quando eu entendi e percebi que eles sabiam como falar com Deus e como pedir a Deus e receber de Deus, sabiam confiar em Deus. O que edifica a fé não é só orar, mas orar com expectativa, orar com confiança, orar com ousadia, orar com segurança. Você diz, bem, às vezes eu não tenho certeza. Continue orando. Deus dará a segurança que você precisa. É uma questão de confiar nele. E você pensa, por exemplo, quão pequeno, quão simples exemplo é este. Aqui está um garotinho, em pé na escada, e seu pai diz, vai, pule, papai te pega.
Ah, vai me deixar cair. Digamos que ele passe por tudo isso. Então, finalmente, olha para o seu pai e pula direto em seus braços. Ele teve que pular da escada para cair nos braços do pai. Você tem que saltar da escada da fé e pular nos braços de Deus e observar o que ele faz em sua vida. Ouça, meu alvo é o alvo de Deus, que você seja capaz de ser, se tornar, fazer e alcançar o que Deus tem em mente para você. Não deixe ninguém lhe dizer que você não pode. Você pode fazer qualquer coisa que Deus te chamou para fazer. Porque, ouça, a palavra de Deus diz que você tem todo o poder de Deus e do céu atrás de você para capacitá-lo a fazê-lo. É o que ele prometeu aos seus discípulos e cada um de nós é tão importante quanto. Como poderia negar a Deus o privilégio de compartilhar sua mensagem com alguém? Agora, uma das maneiras que nós também crescemos em nossa fé é pela adoração. Agora, pense nisso. Preste atenção. Vamos à igreja a cada domingo e uma das primeiras coisas que fazemos é cantar. E aí você está sentado no banco ou está de pé e está cantando. Quão grande és tu! Papapá, veja isso. Acabou de confessar e fazer uma declaração quando cantou esse louvor, que Deus é grande. Certo? Foi o que disse? Foi o que você disse. Bem, agora você diz, eu só estava cantando. Não tem nada a ver com isso, como você disse. Disse isso nesse louvor, você disse, quão grande és tu. Não, você disse, por exemplo, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O que pode lavar nosso pecado? Você faz essa pergunta no louvor. O que pode lavar meus pecados? Só o sangue de Jesus Cristo. Você confessou novamente. Uma verdade bíblica incrível. Você canta, eu sei que foi pago um alto preço. Ele pagou um alto preço pelo meu perdão. Eis o que está fazendo quando está cantando. Eu sei que foi pago um alto preço. Tudo eu devo a Ele. Quando canta isso, o que está fazendo? Está confessando algo. Está confessando a verdade. E o que está fazendo? Você está edificando sua fé. E está sentado no meio de todo um grupo de pessoas, centenas de pessoas, que estão cantando a mesma coisa. E o que acontece? Você fica todo animado porque acredita nisso. Nem consegue ficar sentado, você se levanta e grita e bate palma e segue em frente. Se não acreditasse naquele louvor, não se levantava. Você está crendo? Você está confiando que isso é verdade? Você quer que seja verdade, precisa que seja verdade. Porque Deus quer que sejamos homens, mulheres, crianças de fé, confiando em um Deus que provou muitas e muitas e muitas vezes ser fiel a nós e tudo mais. Então, quando chega a hora da pregação, você já ouviu muita verdade em um hino para ser salvo, ser abençoado e passar a semana. Então, eu diria esta última coisa. Se quer crescer em sua fé, eis o que deve fazer. Você deve confessar suas falhas na fé, não tente enganar a Deus. Ele não será enganado. Você tem que confessá-las. Ouça, confesse, lide com isso, o que quer que isso signifique em sua vida, porque ninguém mais sabe como isso pode funcionar em sua vida. Mas você confessa, lida e seja honesto. Então, pede que te perdoe e você diz, Senhor, me dê outra oportunidade de crer em Ti. E Ele vai te dar. Ele não vai te cortar fora porque você falhou ou algo. Nunca o fez com Pedro. Veja, Pedro falhou muitas e muitas vezes. E foi ele quem, no Pentecostes, pregou aquele incrível sermão. Deus é muito misericordioso. Mas a coisa mais importante que quero que veja é esta. Você tem um Deus que ama você incondicionalmente, que deseja te perdoar dos seus pecados e salvá-lo se pedir a Ele que o faça. Você tem um Deus, e uma vez salvo, que vai caminhar em você através de você, que será para você tudo o que você precisa. O que Ele quer fazer é usar você ao máximo do seu potencial para trazer a Ele glória. Ele quer ser bom para você. Ele quer fazer o bem em sua vida. O bom para Ele, na mente dele, pode ser algo que você não considere bom, mas Deus sabe o resultado final. O que Ele quer é que seu povo confie nele, que creia nele, para que Ele possa te abençoar ao máximo do seu potencial. E assim, Ele pode usar você para demonstrar aos outros quem Ele é e que Ele é a pessoa que todos precisam, Jesus Cristo. É disso que se trata. Não se acomode na sua fé. Não diga, bem, isso me trouxe até aqui, mas até onde posso ir? O que Deus pode fazer em sua vida? Nunca poderíamos calcular isso.
a menos que disséssemos: Senhor, aqui estou. Agora ouça com atenção. Eis um desafio para você. Tire um momento e olhe para a sua vida. Um momento. Deus já trouxe alguma coisa em sua vida que não estava correto? Seja honesto, não diga: bem, não. Se o Espírito de Deus trouxe algo à tona, ele está agindo. Se há algo na sua vida que você sabe que não está certo, uma atitude, algo que esteja fazendo ou algo, sua atitude em relação a alguém, algo em sua vida que não está certo, está disposto a deixar isso? A pedir a Ele que o perdoe? A se arrepender, o que significa que mudou? Seja o que for, está querendo que Deus mude isso, está lidando com isso. Se é algo, alguma coisa, pode ser há anos atrás, ou hoje, ou o que possa ser, quer lidar com isso. Você está disposto a lidar com isso? E você disser a Deus hoje: Senhor, eu creio na verdade que eu vi. Estou me apresentando ante a Ti para começar de novo nesta manhã. Quero que edifique a minha fé. Quero ver o que realmente pode fazer em minha vida. E eis-me aqui. Te peço que me limpe, porque eu quero descobrir o que você tinha em mente no dia que colocou meus pés nessa terra e me deu a vida. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org.